Olá, eu sou o professor Alan e a aula de hoje é sobre conectivos e operadores lógicos. Primeiramente, você deve saber a diferença entre operador lógico e conectivo lógico. Para simplificar as coisas, eu vou dar um exemplo. Na quarta série, eu utilizava para fazer a multiplicação, para fazer a operação da multiplicação, eu usava o símbolo xizinho. Na hora que eu mudei para a quinta série, para representar a mesma multiplicação, eu utilizava um pontinho. Então, a operação multiplicação ela não mudou da quarta para a quinta série. No entanto, o seu símbolo mudou. Então, o símbolo pode mudar, mas a operação multiplicação ela não muda. Então, essa é a comparação. A operação lógica ela não muda, mas os seus conectivos, os símbolos que a representam, podem sofrer alterações. Então, nós iremos ver os seis principais operadores lógicos que nós iremos ver nessa disciplina de introdução à lógica matemática e também que vocês com certeza vão ver em qualquer outro livro de introdução à lógica matemática. Associado a essas seis operações, como eu falei, pode ter vários conectivos, mas eu escolhi um para cada operação, um conectivo lógico para cada operação, e vou chamar esses conectivos de conectivos triviais. São os conectivos lógicos que você mais irão ver associado a esses operadores, né? Então, associado à operação negação, o seu conectivo lógico, o trivial que eu vou chamar, será não. Associado à operação lógica conjunção, o seu conectivo lógico é o e. Associado à operação disjunção inclusiva, o seu conectivo lógico é o ou. Associado à disjunção exclusiva, observe que eu tenho a disjunção inclusiva e a disjunção exclusiva. Associado a essa disjunção exclusiva, eu tenho ou, vai aparecer o ou no começo da frase e o outro ou no meio da frase. Associado à operação lógica condicional, é um se então, se no começo da frase e então no meio da frase. Bicondicional, está associado se e somente se, geralmente no meio da frase. Para cada uma desses operadores lógicos, e também eu tenho associado vários conectivos lógicos, mas aqui eu coloquei um trivial para cada operador lógico, também eu terei os símbolos lógicos que representam essas operações. Então, para representar a operação lógica negação, eu vou utilizar esse símbolo aqui, que parece uma cantoneira, né? Ou o símbolo de tio. Para representar a conjunção, eu vou utilizar o símbolo de acento circunflexo. Para representar a disjunção, eu vou utilizar um Vzinho, um V pequenininho, um V minúsculo. Para representar a disjunção exclusiva, eu vou utilizar um V minúsculo com um barrinha abaixo dele. Para representar um condicional, eu vou utilizar uma seta, né, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Para representar o bicondicional, eu vou utilizar uma seta com duas pontas, né, que vai e que volta. Então, essa aqui é o básico que você precisa saber sobre conectivos e operadores lógicos. Mas aqui você aprendeu, né, qual é a operação, qual é o conectivo, qual é o símbolo, mas agora iremos entender o significado. Para entender o significado, eu escolhi duas proposições simples. Y é igual a x² é uma parábola. Proposição P2, aqui era P1, aqui é P2. Raiz de 2 é um irracional, é um número irracional. Então eu peguei duas proposições e eu vou aplicar nessas proposições esses operadores lógicos. E vocês vão entender o que esses operadores lógicos fazem com a proposição. Então eu apliquei a negação na proposição P1. A proposição P1 diz: y é igual a x² é uma parábola. O que significa eu aplicar a operação negação nessa proposição P1? Significa negar P1, né? Eu utilizei esse símbolo aqui para representar a negação. Eu vou acrescentar um não na frase. Eu resolvi acrescentar um não depois de y é igual a x², né? Ficou assim, y é igual a x² não é uma parábola. Geralmente é antes do verbo. Então, antes do verbo, você coloca o não, você vai estar negando a frase inteira. Vocês entenderam, né, a ideia? Vocês poderiam colocar também no começo. Não é verdade que y igual a x² é uma parábola.
Vamos ver o que a disjunção inclusiva faz. A disjunção inclusiva coloca um ou. Então, ele assume que ou uma coisa acontece ou outra. Vamos lá. Vamos fazer a disjunção de P1 com P2. Eu leio assim, tá? P1 disjunção inclusiva com P2. Eu tenho a frase P1, y é igual a x² é uma parábola, ou, né, que agora eu apliquei a operação lógica disjunção inclusiva, y é igual a x² é uma parábola, ou raiz de 2 é um irracional. E esse aqui é o P2. Então, eu fiz uma operação lógica com P1 e P2 adicionando um ou entre elas. Então, essa é a disjunção inclusiva. Na disjunção inclusiva, eu posso ter a ideia que ou uma coisa acontece ou outra, podendo até as duas acontecer ao mesmo tempo. Na disjunção exclusiva, eu já vou ter uma coisa diferente da disjunção inclusiva. O símbolo é P1 disjunção exclusiva, né? É o mesmo Vzinho, só que com barra embaixo, e P2. Eu vou começar a frase com ou. Observe, vai ter ou y é igual a x² é uma parábola, ou raiz de 2 é um irracional. Agora, ele fala que ou isso pode acontecer, ou isso pode acontecer. Ou P1 acontece, ou P2 acontece. Excluindo o fato das duas poderem acontecer ao mesmo tempo. Então, a disjunção exclusiva é isso. É você assume que uma das duas coisas aconteça, não podendo acontecer as duas ao mesmo tempo. O condicional. Se eu tenho aqui P1 condicional com P2, eu estou fazendo um condicional de P2 baseado em P1. Eu chamo P1 de antecessor e P2 de sucessor. Adotando essa regra, né, P1 antecessor, P2 sucessor, temos se o antecessor acontece, se y é igual a x² é uma parábola, então raiz de 2 é um irracional. Então, quando eu tiver um condicional, eu coloco o se antes do P1, da frase P1, da proposição P1, e coloco então a consequência P2. Então, eu coloco um condicional para P1, então para P2. Vamos agora para o bicondicional. O bicondicional você coloca entre P1 e P2. Eu tenho a seguinte frase, ó. Y é igual a x² é uma parábola, se e somente se, raiz de 2 é um irracional. Aqui eu tenho duas condições. Eu tenho esse aqui, o P1 é condicional de P2, e também eu tenho que P2 é condicional de P1. O se e somente se faz isso com as suas proposições. Ele faz um bicondicionamento tanto do antecessor com o sucessor, quanto o sucessor e o antecessor. Então, vocês entenderam como eu faço a operação lógica entre duas proposições. Agora de exercício, né? Faça só para você testar a sua aprendizagem, faça agora a conjunção. Observe que eu não fiz a conjunção. Então eu deixei de exercício para você fazer a frase da conjunção. Tenta fazer, né? Um minutinho, pausa o vídeo, que eu daria a resposta antes do final do vídeo.